Questão: o coletivo de elefantes é chamado de manada. Comentário: certo. Manada é o coletivo correto para elefantes, assim como outros grandes mamíferos como búfalos e bois. Questão: formigueiro é um dos termos corretos para se referir a um coletivo de formigas. Comentário: certo. Formigueiro é um termo comum para o coletivo de formigas, mas colônia e carreiro também podem ser usados. Questão: o coletivo de leões é manada. Comentário: errado. Manada é o coletivo de certos animais como búfalos e elefantes. O coletivo de leões é alcateia ou pride. Questão: o coletivo de cavalos é cavalaria ou tropa, mas manada também pode ser utilizado. Comentário: certo. Cavalaria, tropa e manada são coletivos usados para descrever um grupo de cavalos, dependendo do contexto. Questão: o coletivo de camelos é chamado de cáfila. Comentário: certo. Cáfila é o nome correto do coletivo de camelos. Questão: o coletivo de gatos é gataria. Comentário: certo. Gataria é o termo utilizado para o coletivo de gatos, embora ninhada também possa ser usado para se referir a uma quantidade de filhotes. Questão: o termo praga é usado para designar o coletivo de animais nocivos, como insetos ou ratos. Comentário: certo. Praga é utilizado para designar um grupo de animais que causam danos, como insetos nocivos ou roedores. Questão: a palavra autoobservação deve ser escrita com hífen, pois o prefixo auto termina com a mesma vogal com que começa a palavra seguinte. Comentário: certo. Autoobservação leva a hífen, pois o prefixo auto termina com a mesma vogal U, que começa a palavra seguinte. Questão: a palavra micro-ondas deve ser escrita com hífen, pois segue a regra de prefixos que exigem o uso do hífen. Comentário: certo. Micro-ondas leva a hífen, pois o prefixo micro termina com a mesma vogal que começa a palavra seguinte. Questão: a palavra cooperar não leva a hífen, pois o prefixo co não exige o uso do hífen. Comentário: certo. O prefixo co não exige hífen, como em cooperar e coordenar. Questão: miríade é o termo utilizado para designar o coletivo de pombos. Comentário: errado. O coletivo de pombos é revoada, enquanto miríade é uma referência a grupos de insetos. Questão: o coletivo de marimbondos pode ser denominado enxame. Comentário: certo. Enxame é o termo mais apropriado para o coletivo de marimbondos. Questão: o termo bando pode ser usado para se referir a um coletivo de aves. Comentário: certo. Bando é o coletivo utilizado para descrever um grupo de aves. Questão: o coletivo de javalis é denominado vara. Comentário: certo. Vara é o termo usado para o coletivo de javalis. Questão: o termo colônia é utilizado para designar o coletivo de bactérias. Comentário: certo. Colônia é o coletivo apropriado para grupos de bactérias. Questão: o termo revoada é utilizado para descrever o coletivo de aves, mas também é utilizado para descrever o coletivo de marimbondos. Questão: o coletivo de bandidos é chamado de horda. Comentário: certo. O coletivo de bandidos é corretamente denominado horda, termo que denota um grupo de pessoas com comportamento desordeiro. Questão: o coletivo de bispos é denominado concílio. Comentário: certo. O coletivo de bispos reunidos para discutir assuntos religiosos é chamado de concílio. Questão: o coletivo de cantores é denominado coro ou coral. Comentário: certo. Os coletivos de cantores são denominados coro ou coral, que designam um grupo que canta junto. Comentário: errado. Revoada é o coletivo de aves, enquanto enxame ou nuvem são mais apropriados para marimbondos. Questão: o termo fato é utilizado para designar o coletivo de cabras. Comentário: certo. Fato é um coletivo que pode ser utilizado para se referir a um grupo de cabras,
embora rebanho seja mais comum. Questão: o coletivo de formigas é chamado de carreiro. Comentário: certo. Carreiro é um dos coletivos possíveis para um grupo de formigas, junto com formigueiro e colônia. Questão: o coletivo de burros é chamado de vara. Comentário: certo. Vara é o coletivo de burros, assim como para os porcos. Questão: o coletivo de abelhas é chamado de colmeia ou enxame. Comentário: certo. Colmeia e enxame são os termos mais usados para descrever um grupo de abelhas. Questão: o coletivo de porcos é denominado trompa. Comentário: errado. Trompa é o coletivo de lhamas, enquanto vara é o coletivo de porcos. Questão: o coletivo de cabras é chamado de rebanho. Comentário: certo. Rebanho é o coletivo mais comum para cabras, embora fato também seja possível. Questão: o coletivo de macacos é denominado capela. Comentário: certo. Capela e bando são os termos mais usados para descrever um grupo de macacos. Questão: o coletivo de burros é chamado de burricada. Comentário: certo. O coletivo de burros é corretamente denominado burricada. Questão: o coletivo de cachorros ou cães é conhecido como matilha. Comentário: certo. O termo matilha é utilizado para designar um coletivo de cães ou cachorros. Questão: o coletivo de cebolas ou alhos é denominado réstia. Comentário: certo. O termo réstia é utilizado para um conjunto de cebolas ou alhos. Questão: o coletivo de aviões é chamado de esquadrilha. Comentário: certo. O coletivo de aviões é denominado esquadrilha. Questão: o coletivo de fogos de artifício é conhecido como girândola. Comentário: certo. O termo girândola é utilizado para designar um conjunto de fogos de artifício. Questão: o coletivo de jornais e revistas arquivados é chamado de hemeroteca. Comentário: certo. O coletivo de jornais e revistas arquivados é corretamente chamado de hemeroteca. Questão: o coletivo de objetos de mesa é denominado baixela. Comentário: certo. O termo baixela é utilizado para um conjunto de objetos de mesa. Questão: o coletivo de papel é chamado de resma ou fardo. Comentário: certo. Os termos resma e fardo são usados para designar um conjunto de papel. Questão: o coletivo de pratos é conhecido como baixela. Comentário: certo. O coletivo de pratos é chamado de baixela. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!